Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Hoje é dia 21 de julho de 2020. Hoje nós vamos falar a respeito de multiplicação com números naturais. Conforme a situação, a multiplicação pode ser empregada como ideia de adição de parcelas iguais e de proporcionalidade, a de formação retangular ou a de combinação. O que é que isso quer dizer? Que o processo de multiplicação de números naturais, como nós já havíamos discutido anteriormente, nada mais é do que uma forma de simplificar a nossa adição, de deixar essa adição um pouco menor, né? Os valores que nós vamos trabalhar, os números que forem ser trabalhados, eles podem ficar menores com o auxílio da multiplicação, né? Então, nós vamos hoje trabalhar uma primeira situação que diz o seguinte: João comprou uma casa nova. Sua casa antiga tinha 55 metros quadrados. A casa nova tem 4 vezes a área da casa anterior. Quantos metros quadrados tem a casa de João? Se a gente fosse resolver esse problema através da adição, seria necessário que nós fizéssemos 55 mais 55 mais 55 mais 55. Seria uma adição de parcelas iguais, né? E através da multiplicação, a gente pode fazer esse cálculo de uma maneira menor, ele pode ficar menor, né? Então, nós usaríamos aí os algoritmos da multiplicação, né? Faríamos 4 vezes 55, que é o que nós temos aqui, né? Que nos daria um total de 220 metros quadrados da casa nova de João, certo? Então, a funcionalidade da multiplicação é justamente tentar facilitar, tentar melhorar a compreensão de vocês com relação a esse conteúdo matemático. Então, a gente pode observar que a multiplicação é uma operação que está ligada à adição, né? Então, nós temos aí propriedades que vão associar essas duas operações, a multiplicação e a adição. Aqui nós temos um segundo problema, né, que já mostra a estrutura da multiplicação num formato um pouco diferente. Sofia gasta R$ 35 com transporte toda semana para ir e voltar do trabalho. Quanto ela gastará em 2 semanas, em 3 e em 8 semanas, né? Então, a gente precisa fazer uma organização, né? Se a gente verifica que em uma semana ela gasta R$ 35, em 2 semanas eu vou somente dobrar essa quantidade, né? Eu vou fazer 35 vezes 2, que vai me dar R$ 70. Já se eu quero saber na terceira semana, né, nós iríamos pegar esses mesmos 35 e multiplicar por 3. Né? Em vez de fazer 35 mais 35 mais 35. Tá? E para finalizar, quando nós nos referimos a 8 semanas, né, a gente pegaria esses R$ 35 e multiplicaria por 4. Né? Porque nós temos aí uma totalidade para facilitar. Por quê? Certo? Seria uma forma de simplificar. Você poderia, tem 2 caminhos aí de simplificação, tá? Você poderia fazer os 35 vezes 8, que lhe daria os 280 da mesma forma. E o que ele fez aqui foi, como nós identificamos que 2 semanas seriam R$ 70, né? Ele fez essas multiplicações com base nas 2 semanas. Então, ele multiplicou apenas por 4. Tá? Então, são formas de você articular a multiplicação para que ela fique mais fácil na sua mente. Porque muitos trabalhos também podem ser realizados mentalmente, dependendo da sua compreensão e da forma como você começa a assimilar os cálculos na sua mente, né? Então, veja aqui o esquema que foi utilizado. Aqui, ele identificou na primeira semana que nós gastamos R$ 35, 2 semanas seria o dobro disso, que seria 70.
E ele usou essa base para facilitar nos demais cálculos, né? Nesse onde nós nos referimos a 3 semanas, ele fez os R$70, que corresponde a 2, e somou com os 35, para chegarmos a esses 5, certo? E isso também seria possível, né, quando nós fizéssemos com a multiplicação direta. E aqui, para identificar as 8 semanas, para o cálculo ficar menor, né, para que a gente consiga trabalhar com um número menor e seja mais fácil para que a gente consiga fazer os cálculos, ele trabalhou com a base de 2 semanas, multiplicando por 4, e chegamos a R$280. Isso faz com que você escolha a multiplicação, ela lhe dá várias opções, né, para que você possa realizar esses cálculos, ok? Na terceira situação, é uma situação que nós vamos encontrar muito frequentemente nos contextos matemáticos, que é uma multiplicação em formato de imagem, tá? Jane vende bombons e organiza-os em caixas como haja foto, né? Se a gente fosse identificar a quantidade de bombons que nós temos nessa caixa, ou qual é a quantidade de bombons que essa caixa comporta, né? Então, a gente vai encontrar muito desse tipo de trabalho de multiplicação envolvendo imagem. Então, nós vamos ter pedras de cerâmica que são colocadas no piso da sala, que são colocadas no piso do banheiro. Você vai identificar que nos livros eles não chamam de pedras de cerâmica, como a gente chama aqui, né? Eles chamam de lajotas, né? As pedras de cerâmicas que a gente costuma falar aqui na nossa região, nos livros elas são chamadas de lajotas, né? Então, quantas lajotas vão ser colocadas no chão da sala ou na parede da cozinha? Também são utilizadas janelas de determinados apartamentos para a gente identificar quantas janelas são. Então, quando a multiplicação for apresentada com esse esquema de imagem, o que é que a gente deve fazer? A gente vai somar, né? A gente vai somar, não. A gente vai multiplicar a linha, certo? A coluna aqui, ó. A quantidade de objetos na coluna vezes a quantidade de objetos que nós temos na linha, tá? Então, quando nós tivermos uma apresentação de multiplicação nesse formato, nós vamos contar a quantidade de objetos presentes na coluna e a quantidade de objetos presentes na linha, certo? Lembrando que esse objeto de junção, ele entra na contabilidade tanto da coluna quanto da linha para que você faça a multiplicação, tá? Então, vamos identificar essa questão aqui onde nós temos. Como podemos determinar a quantidade de bombons que há em uma caixa sem precisar contar um por um? Então, é justamente como nós fizemos aqui, que eu expliquei a vocês. Podemos pensar que há 4 fileiras com 6 bombons em cada uma delas. Ou seja, como eu tinha dito a vocês, 4 bombons na coluna e 6 na nossa linha. Então, nós temos 4 vezes 6, que vão nos dar 24. Nós temos aí também uma outra observação que fala que, na multiplicação, a ordem desses fatores não altera o seu produto. Precisamos prestar bastante atenção na nomenclatura dos termos que fazem parte dessa operação. Então, nós temos o multiplicando, o multiplicador, e também podemos chamá-los de parcelas, né, que são esses elementos que a gente está fazendo a multiplicação. Então, 4 vezes 6 e 6 vezes 4, a ordem dessas parcelas não vai alterar o produto. O produto é o nome atribuído ao resultado de uma multiplicação. Então, é primordial que que a gente vá se adaptando à nomenclatura desses elementos, tá certo? Então, quando nós nos referimos à questão de multiplicação, nós temos multiplicando, multiplicador e produto. São esses os nomes corretos, né, que nós atribuímos aos elementos. Existe também a questão dos símbolos, tá? Existe outro símbolo para representar a multiplicação. Então, quando a gente inicia o processo de multiplicação, ele sempre apresenta essa multiplicação através de um X. E você vai ver que no livro não vai ser apresentado em formato de X. Essa multiplicação vai ser representada através de um ponto, ok?
Então, nos livros, quando você identificar o aparecimento desse ponto, a operação matemática que deve ser feita é uma multiplicação, tá? Então, até o 5º ano, os livros, eles trabalham a multiplicação com a simbologia do X. Já quando a gente chega no ensino fundamental 2, a gente tem uma troca dessa simbologia, que é esse ponto. E aí você poderia me questionar o porquê. Por que troca? Porque a partir do ensino fundamental 2, nós vamos conhecer cálculos que envolvem letras, e X é uma letra, né? Então, para não haver essa confusão, há essa troca de simbologia, certo? Então, aqui a gente identifica, ok? Os números que fazem parte dessa multiplicação, que nós podemos chamá-los de fatores, podemos chamá-los de parcelas, a ordem desses fatores, a ordem dessas parcelas. Como ele tem uma operação associada à adição, né, a gente pode fazer essa interpretação. E o resultado desse cálculo matemático chama-se produto. E aqui nós temos um bom exemplo referente a essas questões de multiplicação, que é justamente a questão da associação. Nós temos aí uma lanchonete que oferece 3 tipos de sanduíche: atum, peito de peru e frango, e 2 tipos de suco, uva e caju. Se Jonas escolher um sanduíche e um suco do cardápio dessa lanchonete, de quantas maneiras diferentes ele pode lanchar? Podemos calcular os números de possibilidades montando um esquema. Nós trabalhamos sobre isso quando iniciamos o processo, né, da questão de possibilidades. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer a operação? A gente identifica quais são as opções que nós temos. A gente vai multiplicar a quantidade de opções de sanduíches vezes a quantidade de opções de sucos disponíveis, certo? Então, nós temos aí 3 opções de sanduíche e 2 opções de suco. Então, a operação matemática, por extenso, que a gente faz utilizando os algoritmos da multiplicação, seria 3 vezes 2, que dariam 6 opções diferentes, né? Então, se ele pedir apenas a quantidade, então a gente pode fazer utilizando o cálculo prático, tá? E se ele pedir para a gente construir uma tabela, a gente precisa construir uma tabela, né? Como um esquema, como foi feito aqui. Então, o sanduíche de atum pode ser consumido com o suco de uva e o suco de caju. O peito de peru com o suco de uva e o suco de caju. E finalizando, eu posso escolher o sanduíche de frango com suco de uva ou suco de caju. Então, existem 6 possibilidades diferentes de que Jonas faça o seu lanche. Tá? Então, se ele pede um esquema, a gente faz a estrutura do esquema, que é como essa que se apresenta. Caso não, a gente faz a multiplicação usando os algoritmos da multiplicação e a gente faz uma multiplicação direta. Lembrando que toda pergunta exige uma resposta, né? Então, eu perguntei, se Jonas escolher um sanduíche e um suco do cardápio dessa lanchonete, de quantas maneiras diferentes ele pode lanchar? Jonas poderá lanchar de 6 maneiras diferentes. Lembre-se disso, todo problema faz uma pergunta e toda pergunta exige uma resposta. E aí vamos às nossas atividades, ok? Nós temos aqui uma ilustração que diz assim, observe a imagem, né, e responda a questão. A atleta, né, a treinadora do atleta diz o seguinte, você terá que dar 8 voltas nessa pista. E nós temos uma placa que sinaliza que essa pista ela é circular e que ela tem 600 metros de comprimento. Ou seja, para que você identifique quantos metros o rapaz vai percorrer, é necessário que você faça 600 vezes 8. Tá certo, pessoal? Para a gente identificar quantos metros o atleta vai percorrer nessas 8 voltas que ele vai dar em torno da pista, ok? Segundo, Amanda decidiu revestir o piso da sala de sua casa com lajotas. Olha o que eu disse a vocês, tá vendo? Com lajotas, que são as pedras de cerâmica, né? Sabendo que cada parte
retangular, né? A gente tem aí verde e branca. Representa uma lajota. Responda quantas lajotas foram necessárias para revestir o piso da sala de Amanda. Aquele mesmo esquema que eu disse a vocês, a gente vai encontrar muito essas multiplicações em formato de imagem. Aí, na explicação da aula, a gente tem uma caixa de bombons para analisar. Já que no problema nós temos o piso retangular da sala da casa de Amanda, certo? Então, como foi que eu disse a vocês? É necessário que você conte a quantidade de lajotas ou de pedras de cerâmica que nós temos na linha, certo? Então, eu vou contar a quantidade que eu tenho aqui na linha e eu vou contar a quantidade que eu tenho na coluna, certo? Então, sempre que eu encontrar um problema de multiplicação que venha com esse tipo de formatação, eu vou fazer a multiplicação da quantidade da linha vezes a quantidade da coluna. Vamos ver se vocês descobrem quantas pedras de cerâmica tem na sala da casa de Amanda, ok? E aqui é como se fosse um joguinho com o seu raciocínio, certo? Copie essas operações do seu caderno e substitua esses espaços cinza que nós temos aqui, esses espaços que estão faltando, pelos valores que são necessários colocar nessa operação. Aqui nós temos a operação da multiplicação, onde nós temos toda a estrutura da multiplicação com a organização dos seus algoritmos, e a gente vai começar essas multiplicações. 8 vezes 7 dá quanto? Né? Então, vamos ver se vocês descobrem quais são os números que estão faltando nessas duas operações que foram apresentadas aqui. Se você prestar atenção e fizer com calma, você vai conseguir sem maiores dificuldades, tá bom? Quarto quesito. Uma fábrica produz modelos de bicicletas com e sem marcha. Tá? Então, a gente já para por aqui para entender. Quantos modelos de bicicletas são produzidas com e sem marcha? Então, são 2 modelos de bicicleta que a fábrica produz. Em 4 opções de cores. Pode ser azul, vermelha, verde e preta. Ok? Então, eu quero saber quantas bicicletas diferentes é possível obter, né, considerando as cores e os modelos com e sem marcha, tá? Veja que aqui eu não estou pedindo para você fazer o esquema, não. Eu quero só que você me diga quantas bicicletas são produzidas pela empresa. Eu tenho 2 opções de bicicletas com e sem marcha, e, obviamente, eu vou multiplicar pela quantidade de cores que nós temos, tá? Não precisa fazer o esquema, você só precisa me dizer quantas bicicletas são produzidas utilizando os 2 modelos e a quantidade de cores que a fábrica produz, certo? E, para finalizar, a gente tem aí a coxa de Dona Zélia, né? Dona Zélia fez uma coxa formando por 20 fileiras de retângulos, certo? Cada fileira dessa é composta por 12 retalhos brancos e 12 retalhos azuis, certo? Quantos retalhos foram utilizados para a confecção da coxa de Dona Zélia? Então, cuidado. Nós temos aí uma quantidade, né, formada aí. A primeira fileira foi dada perfeita, né? A primeira fileira são 20 fileiras de retalhos, né? E cada uma dessas fileiras contém 12 retalhos brancos e 12 retalhos azuis. Ou seja, quantos retalhos nós vamos ter ao todo, tá? Essa daí eu vou deixar bem a critério de vocês. Quero ver como é que vocês identificam aí. Então, eu só chamo a atenção de vocês para que leiam o problema bem direitinho e escutem a minha explicação, né? Então, lembre-se que esse formato de problema é igualzinho o formato da sala de Amanda que eu acabei de explicar para vocês. Então, a gente tem aí 20 fileiras, só que aí ele fez uma divisão de cores, né? Então, são 12 brancos e 12 azuis. Mas, para que a gente faça o cálculo, a gente precisa unir esses retalhos, até porque a coxa precisa da união desses retalhos. Então,
Vou deixar aí ao critério do raciocínio de vocês e eu quero ver do que é que vocês são capazes. Na próxima semana, a gente faz a correção dessa atividade. Bons estudos e até semana que vem.